Agora os planos da Akatsuki avançam mais um passo. Enquanto isso, em outro lugar do mundo ninja, uma mulher observa silenciosamente a chuva cair. Conan. Ela relembra os tempos antigos. Os dias em que os três sonhavam em trazer paz ao mundo. Os dias em que acreditavam que tudo poderia ser diferente. Mas aqueles tempos já haviam acabado. Porque uma presença sombria acaba de chegar. Tobi surge diante dela, sem rodeios, sem demonstrar qualquer emoção. Ele faz apenas uma exigência: entregar o corpo de Nagato. Conan imediatamente recusa. Nagato confiou seu sonho a Naruto. E ela está determinada a proteger essa decisão. Não importa o preço. Tobi então faz uma pergunta. Por que escolher Naruto? Por que abandonar o plano Olho da Lua? Por que trair a Akatsuki? Conan olha diretamente para ele e responde com firmeza. Porque Naruto representa a esperança que Yahiko sempre desejou. A esperança que Nagato encontrou antes de morrer. A esperança capaz de mudar o mundo. As palavras ecoam sob a chuva, mas Tobi apenas sorri. Porque ele também acredita representar algo. Se Naruto é a luz, ele será a escuridão. E naquele instante, uma batalha lendária está prestes a começar. Sem perder tempo, Conan inicia o ataque. Seu corpo se transforma em milhares de folhas de papel que se espalham pelo ar como uma tempestade branca. As asas surgem atrás de suas costas. Cada movimento transmite determinação. Tobi avança, mas Conan estava preparada. Durante anos ela estudou seus poderes. Durante anos ela esperou aquele momento. E agora, finalmente, colocaria seu plano em prática. Explosões começam a surgir por toda parte. Papéis explosivos cobrem o campo de batalha. A cada segundo, o número aumenta. Centenas, milhares, milhões. Então algo inacreditável acontece. O oceano começa a se abrir, como se a própria natureza estivesse se partindo ao meio. Uma imensa fenda surge no mar. E dentro dela existe apenas uma coisa: papéis explosivos. Incontáveis papéis explosivos. Tobi percebe imediatamente o perigo. Pela primeira vez, seu olhar demonstra preocupação. Conan havia preparado aquela armadilha durante anos. O mundo desaparece em uma explosão gigantesca. A luz toma conta do céu. O som é ensurdecedor. As detonações continuam sem parar. Acreditando que finalmente colocou um fim naquele pesadelo. O silêncio domina o local. Por alguns instantes. Apenas por alguns instantes. Porque então algo surge atrás dela. Tobi, vivo. Conan sente o choque atravessar seu corpo. Era impossível. Depois de tudo aquilo, ele não deveria estar ali. Mas estava. E antes que ela consiga reagir, uma barra negra atravessa seu corpo. A dor é imediata. Seu corpo enfraquece. Mesmo assim, ela continua olhando para o inimigo. Sem medo. Sem arrependimento. Tobi então revela a verdade. Ele utilizou uma técnica proibida dos Uchiha. Um poder capaz de transformar a própria morte em ilusão. Um poder que lhe permitiu sobreviver. Conan compreende. Seu plano perfeito havia falhado. Com as últimas forças, ela encara o homem mascarado e pergunta: quem é você? Por alguns segundos, o silêncio retorna. Então Tobi começa a falar, e suas palavras mudariam completamente o rumo da história ninja. Conan mal conseguia permanecer de pé. Seu corpo estava gravemente ferido. Aquele homem não estava apenas buscando poder. Ele queria remodelar o mundo inteiro. Conan lembra imediatamente de Yahiko. Lembra de Nagato. Lembra dos sonhos que os três compartilhavam quando eram apenas crianças tentando sobreviver em meio à guerra. A paz que eles buscavam era diferente. Não era uma paz criada através da ilusão. Era uma paz construída pela compreensão. Era nisso que Naruto acreditava. Era nisso que Nagato passou a acreditar antes de morrer. Mesmo enfraquecida, Conan reúne suas últimas forças. Ela não pretende abandonar seus ideais. Não pretende abandonar seus amigos. Mas seu corpo já havia chegado ao limite. Tobi avança, e o confronto chega ao fim. E então, finalmente, encontra a paz. A chuva continua caindo, mas algo parece diferente.
como se a própria Vila da Chuva estivesse se despedindo de uma de suas maiores guerreiras. Depois disso, Toby encontra o corpo de Nagato. Sem perder tempo, remove aquilo que mais desejava: os lendários Rinnegan, os olhos que carregavam o poder do sábio dos 6 caminhos. Agora, com mais uma peça importante em suas mãos, seu plano está cada vez mais próximo da conclusão. A maior guerra da história ninja está prestes a começar. E ninguém imagina o tamanho da ameaça que está vindo, muito menos Naruto. Enquanto o mundo se prepara para o caos, ele continua treinando sem saber que o destino de todas as nações está prestes a mudar para sempre. A morte de Kisame havia garantido algo extremamente perigoso para Akatsuki. Informações. Informações suficientes para colocar em risco todos os planos da Aliança Shinobi. Agora, Toby sabia onde procurar, sabia onde atacar e sabia que o momento decisivo estava chegando. Enquanto isso, um exército estava sendo preparado. Longe dos olhos da maioria dos ninjas, Kabuto Yakushi continuava trabalhando nas Gentes Sombras. Desde que se aliou a Toby, ele vinha aperfeiçoando uma técnica proibida que poderia mudar completamente o rumo da guerra: a reencarnação do mundo impuro. Uma técnica capaz de trazer os mortos de volta, mas não como simples lembranças. Eles retornariam como guerreiros prontos para lutar novamente. Enquanto isso, Kabuto decide agir. Seu próximo alvo era Naruto. Ele sabia que o poder da Raposa de 9 Caudas seria fundamental para os planos da Akatsuki e estava disposto a fazer qualquer coisa para colocá-lo em suas mãos. Acompanhado por Deidara, que havia sido ressuscitado, Kabuto parte em direção à gigantesca tartaruga onde Naruto estava escondido. Tudo acontece rapidamente. Explosões, ataque surpresa. Criaturas gigantescas surgem para causar destruição. A enorme tartaruga que servia como esconderijo é atacada violentamente. O chão treme, as montanhas balançam e por um momento parece que tudo vai desmoronar. Os guardiões da ilha entram imediatamente em combate. Ninguém podia permitir que Naruto fosse encontrado. Não agora, não antes de concluir seu treinamento. Enquanto a batalha acontece do lado de fora, Naruto continua sem entender o que realmente está acontecendo. Ele sente as vibrações, ouve os estrondos, mas seus companheiros inventam desculpas para mantê-lo longe da verdade. Afinal, se ele descobrisse que uma guerra estava prestes a começar, certamente tentaria partir imediatamente para ajudar. E todos sabiam que isso poderia ser um desastre. Enquanto os confrontos continuam, Kabuto demonstra o quanto se tornou perigoso. Suas habilidades evoluíram de forma impressionante. Suas técnicas lembram cada vez mais Orochimaru. Serpentes surgem por todos os lados. Armadilhas são montadas. E seus inimigos começam a perceber que enfrentam alguém muito diferente do homem que conheceram no passado. Durante o conflito, Yamato acaba sendo capturado. Uma perda enorme para a Aliança Shinobi. Mas para Kabuto, aquilo representava uma oportunidade, porque as células de Yamato carregavam o poder do primeiro Hokage, um recurso extremamente valioso para fortalecer ainda mais o exército que estava sendo preparado. Quando finalmente consegue escapar, Kabuto retorna para Tobi e leva consigo uma notícia importante. A localização de Naruto havia sido confirmada. Agora não havia mais dúvidas. A guerra estava prestes a começar. Enquanto isso, bem longe dali, Sasuke também se preparava. Após receber os olhos de Itachi, seu corpo começava a se recuperar. Uma nova força estava surgindo. Enquanto os inimigos se fortaleciam, a Aliança Shinobi também acelerava seus preparativos. E logo todos descobririam uma verdade aterrorizante. O exército inimigo era muito maior do que imaginavam. Muito maior. As informações recém-descobertas espalharam preocupação por toda a Aliança Shinobi. Aquilo que encontraram escondido sob a terra parecia impossível, mas era real. Milhares, dezenas de milhares. Um exército inteiro aguardava o início da guerra.
Os responsáveis pela descoberta enviam imediatamente relatórios para os 5 Kages. Quando a notícia chega aos líderes das grandes nações, o clima muda completamente. Agora ninguém tinha mais dúvidas. A guerra era inevitável. Ninjas de diferentes nações estavam unidos por um único objetivo: sobreviver. Chega então o momento mais importante dos preparativos: a formação oficial da Aliança Shinobi. O gigantesco exército começa a ser dividido em unidades especializadas. Cada grupo recebe uma função específica. Cada comandante assume sua responsabilidade. Cada guerreiro entende que em breve poderá enfrentar a maior batalha de sua vida. Ao todo, cerca de 80.000 shinobis respondem ao chamado. O número impressiona, mas existe um problema. Os inimigos possuem algo ainda mais perigoso do que quantidade. Eles possuem lendas. Enquanto os soldados da Aliança se organizam, Kabuto continua aperfeiçoando sua técnica. Proibida, em uma sala escura e silenciosa, vários caixões permanecem alinhados. Dentro deles, existem nomes capazes de provocar arrepios em qualquer ninja. Guerreiros lendários, assassinos temidos, Kages do passado, membros da Akatsuki, homens e mulheres que já deveriam estar mortos, mas que logo voltariam a caminhar entre os vivos. Kabuto observa tudo com satisfação. Sua técnica havia alcançado um nível que nem mesmo Orochimaru conseguiu atingir. Agora ele podia trazer de volta combatentes extremamente poderosos.